Boa tarde, hoje é dia 7 de abril de 2021 e você está ouvindo Me Explica. O que é genocídio? E por que eu estou falando disso agora? Bom, vocês devem ter ouvido por aí várias pessoas, especialmente quem é contra o governo do Jair Bolsonaro, dizendo que ele é genocida por conta da condução dele da pandemia. O que isso quer dizer? Bom, vamos começar então com a definição de genocídio. O que significa essa palavra? O genocídio é uma definição que foi criada nos anos 40 para definir o que estava sendo feito na Alemanha nazista. Ou seja, na Alemanha nazista, o governo estava criando práticas, estruturas, enfim, criando uma verdadeira fábrica da morte para matar principalmente os judeus. Outros grupos também, como gays, enfim, ciganos, mas principalmente os judeus. Então, nos anos 40, criou-se esse termo para definir o que estava sendo feito na Alemanha. O que é isso? É você simplesmente tentar eliminar toda uma população, ou seja, os judeus, no caso da Alemanha, como eu disse. Bom, o genocídio é um termo então que foi usado já algumas outras vezes para se referir a episódios sangrentos e terríveis como esse, obviamente, da Alemanha. Quais foram alguns deles? Bom, o genocídio que foi feito na Bósnia contra uma minoria muçulmana nos anos 90, também nos anos 90, um genocídio contra uma minoria em Ruanda, os Tutsis, que foram assassinados em grandes quantidades pela etnia dominante, os Hutus. Enfim, isso aconteceu em outros países como Congo, aconteceu na Romênia, recentemente aconteceu em Myanmar também, onde uma minoria muçulmana foi assassinada sistematicamente e ela ainda é perseguida de acordo com vários órgãos internacionais. Ok, então a gente sabe o que é um genocida. O genocida é essa pessoa que quer matar um grupo determinado. Pode ser um grupo nacional, um grupo étnico, um grupo religioso, enfim, mas é um grupo. Tá, e o que o Bolsonaro tem a ver com isso? Como eu disse, várias pessoas críticas, principalmente a condução do governo Bolsonaro em relação à pandemia, estão dizendo que ele é genocida. Por quê? Porque o governo Bolsonaro está deixando muita gente morrer. O governo federal não tem um plano nacional de ação contra a pandemia, atrasou muito a compra de vacinas, enfim, tem feito várias declarações, não só o presidente como os ministros dele, contra isolamento social, contra medidas que podem evitar o número de mortes, ou diminuir o número de mortes. Então estão dizendo que o Bolsonaro é genocida por causa disso, porque ele está deixando as pessoas morrerem e muita gente está morrendo, como vocês sabem. O Brasil está batendo recorde atrás de recorde de mortes durante essa pandemia, infelizmente. Bom, então, nesse caso, a gente pode dizer que o Bolsonaro é um genocida porque ele está deixando os brasileiros morrerem? Bom, o que dá para dizer nesse caso, e vocês vão ver, depois eu coloco as fontes no link do podcast, é o seguinte: o termo genocídio ele pode ser aplicado no caso, por exemplo, dos indígenas aqui no Brasil. Por quê? Porque a gente sabe, e os jornalistas estão documentando, que existe uma desassistência aos indígenas, ou seja, eles não estão tendo acesso a vacinas, não estão tendo acesso a insumos hospitalares, enfim, e eles estão sofrendo bastante com a pandemia de uma maneira particular, porque eles são mais suscetíveis, porque muitas dessas populações vivem mais isoladas, não estão acostumadas com certas doenças, e também porque eles têm menos acesso, enfim, vivem em regiões isoladas, têm menos acesso a hospitais, a postos de saúde, etc. Então, no caso dos indígenas, poderia-se dizer que sim, que o Bolsonaro está cometendo um genocídio porque é uma população específica, são os povos indígenas brasileiros que estão sendo deixados para morrer. E no caso da população em geral, apesar de a gente já ter passado da marca de 300 mil pessoas mortas no Brasil, o correto, segundo os especialistas, é dizer que o Bolsonaro está cometendo um crime contra a humanidade. Por quê? Porque ele está deixando muita gente morrer e não precisava morrer tanta gente assim. É claro que o coronavírus é bastante perigoso, pode matar bastante gente, mas as estratégias que o governo federal tem adotado, primeiro, vão contra todas as regras internacionais relativas ao coronavírus, e segundo, elas estão causando muito mais mortes do que deveriam no Brasil. O Brasil está sendo recordista nos últimos meses, não à toa. Então essa é a ideia, de que o Bolsonaro, no caso da população brasileira em geral, estaria cometendo um crime contra a humanidade de uma maneira geral, deixando muita gente morrer desnecessariamente. Não especificamente um genocídio, porque nesse caso não se qualificaria. É mais ou menos isso, pessoal.
Então, se vocês tiverem dúvidas, sugestões, críticas, enfim, falem comigo. Eu tô no meexplica.com, tô no Instagram como @meexplicasite, no Twitter com o mesmo nome e no Facebook Me Explica. E, enfim, a gente volta na semana que vem com mais um podcast desses para explicar algum assunto tranquilo como esse de genocídio. Afinal, genocídio, né? Uma coisa tão tranquila, uma coisa tão legal, enfim. Obrigado, gente. Fiquem bem, cuidem-se, lavem as mãos e a gente se vê na semana que vem.